Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E mais um bloco do Café com Velocidade iniciando agora, dessa vez para falar de MotoGP. A MotoGP foi para a França, foi lá para Le Mans. Pensamos, agora vamos ver uma corrida diferente. Abrimos os olhos, vimos Ducatis na frente. Será que a coisa muda? Bom, vamos falar disso daqui a pouquinho com mais detalhes. Sempre lembrando, né? A gente começa a falar de MotoGP agora, mas tem ainda Stock Car nesse programa, tem Fórmula E, tem Fórmula 1 e Fórmula Indy no bloco principal dessa edição 564. E, claro, a participação de vocês é fundamental para fazer este programa, como o Pedro Henrique. Nessa edição mandou vários e-mails sucintos, mas que dão início às discussões, e ele vem com de novo mais um início perfeito para esse programa, para essa parte do programa. Eu falei, né, das Ducatis passeando, e aí a coisa mudou, e o Pedro Henrique fala o seguinte: Marc Marques vem passeando em 2018. Com isso, vocês veem alguma possibilidade de disputa de título? Você olha assim e fala, pô, pelo que aconteceu na França, possibilidade eu vejo. O que eu não vejo é o Marques dando bobeira, né, Fábio Campos? Ele não, diferente do ano passado, ele não tá dando nenhuma bobeira depois da Argentina, talvez ali, que deu bobeira sim. Depois daquilo, não deu mais nada. Eu acho... Eu não sei se o Matheus, né? É o Pedro ou o Matheus? É o Pedro Henrique. Pedro, né? O Pedro, não sei se o Pedro ouviu as edições anteriores em que a gente falava da MotoGP, né? Eu já dei o campeonato como encerrado já algumas semanas aqui no programa, um pouco por isso. Não é por chute, é claro que é um chute, né? Mas não é baseado em nada. É porque o cara está mais superior esse ano do que em 2017. Eu não estou nem falando da questão dos tombos. Eu estou falando tecnicamente. Né? O Marc Marques está mais rápido do que os seus adversários neste ano do que em 2017, muito mais, né? Porque se a gente for lembrar de 2017, a Yamaha era muito mais forte, né? A Yamaha está virando a McLaren da MotoGP, né? Guardadas as devidas proporções, né? Mas a McLaren, claro que a McLaren tem um jejum muito maior, mas a McLaren, a Yamaha está investindo muito e patinando, então isso está me lembrando a McLaren, só nesse aspecto, tá, gente? Antes que comecem, mas os anos, a Honda na Fórmula 1, não. Só estou falando nesse aspecto, né? Uma gigante que tenta um acerto, não consegue, troca a moto, não consegue, né? Tenta domar a borracha, não consegue, porque a questão dos pneus é impressionante como ela é fatal na MotoGP, mas enfim, como nós estamos falando de Marc Marques, até cair na hora certa, o Pedro, ele cai. Ele sabe cair até isso, porque o ano passado ele foi campeão sendo o cara que mais caiu. Ele e o Loures, né? Brigaram lá tombo a tombo para ver quem era o que mais caía. Mas sempre na hora certa. Ele sabe a hora de. Claro que quando a gente fala isso, tem que ser sempre com um asterisco para não achar que ele cai por querer. Evidente que não cai por querer. Mas ele consegue manter na hora da corrida, na hora do pra valer, ele consegue não repetir o que ele fez no treino. Ou usar o treino para aprender. Né? O Marc Marques tem uma característica muito parecida com o Schumacher nesse aspecto. O Schumacher você ouvia rodando muito mais em treinos do que em corrida. E tinha final de semana que ele rodava bastante. Entendeu? Não no mesmo final de semana, mas enfim, em temporadas, volta e meia você via ele rodando no treino. E na corrida ia lá e fazia o que tinha que fazer. Então, esse aspecto do Marques me lembra um pouco o Michael Schumacher. Né? E nessa prova é impressionante, porque ele é o único que escolheu os pneus duros e macios. Né? Teve gente que foi com os dois macios, né, na frente, na traseira. Teve gente que, a maioria mais conservadora, né, que foi macio e médio, né, o médio na frente, macio. A maioria dos pilotos fez essa escolha, ou seja, era a escolha base. E o Marques fez uma escolha única.
né, que foi andar com um pneu duro, né, na traseira ou na dianteira, me fugiu que agora, mas enfim, ele fez médios e duros. Eu espero que tenha sido uma genial sacada dele, porque se ele tiver escolhido um pneu errado, e tiver feito o que fez na França, o campeonato vai acabar na metade. Não vai nem acabar no final do ano, como eu já pro Marc Marques, como eu já preconizei, não. Ele vai acabar na metade, porque é impressionante. O cara, além de tudo isso, que a gente já fala aqui, ele fez uma escolha de pneus diferente, ou então é das duas uma. Ou ele foi muito mais genial do que os outros antes da corrida começar, ou a superioridade dele é tão grande que aí é assustador. Das duas uma. Eu tenho que pegar todos os e-mails e fazer um pequeno mix. Porque o Jailson Fernandes pergunta: a escolha dele de usar os pneus duros foi considerada muito arriscada, ao ponto de reforçar ainda mais o seu talento, ou o contrário, graças a essa escolha certeira, venceu com facilidade? Bom, Fábio Campos acabou mencionando isso. Eu não sei também. Não, foi... Oi, pode falar, pode terminar. Não, eu não sei se foi genialidade, se foi erro. Eu sei que deu certo. No final das contas, deu certo. E foi considerada conservadora, na verdade. Pois é. Porque quem arriscado era quem punha os dois macios. Como fez o Lourenço, como fez as duas para Marques. Que perdeu o rendimento. Depois o Lourenço perdeu enorme o rendimento. Exatamente. Só que a pista estava muito estranha esse final de semana. Porque a pista ela estava derrubando todo mundo. Teve mais de 100 quedas, né, na televisão, na TV inglesa. O Neil Hodgson até falou isso. Teve mais de 100 quedas no final de semana. Né? Eu acho que eu cheguei a ver esse comentário. Ou seja, eu teve um momento ali no FP4, né, que eu fiquei até preocupado, que caía um atrás do outro. Eu falei, meu Deus, como que vai ser essa corrida? Caiu-se menos na corrida, mas teve muita gente que caiu. A gente vai falar sobre os caídos, né? Interessante isso, né? Podia até ser um quadro, né? Os caídos. Os caídos foram vários. Então, a escolha dele foi considerada até conservadora. Mas como a pista estava muito estranha, só que aí é que diferencia o cara que é o material para campeonato, né? Para não falar inglês, falar em português, né? É o cara que se adapta a essas situações, né? A gente fala muito de piloto constante, piloto inconstante, né? E esse é um termo muito, muito genérico, né? Inconstante por quê? Por que é inconstante? Por que é constante? Eu acho que é bom a gente explicar para o ouvinte, às vezes, o significado dessa palavra, né? O que é o cara inconstante? É o cara que, justamente, ele não se adapta a essas situações, né? O cara que ele não consegue antecipar um acerto, ele não consegue aprender com a condição de pista, ele não consegue se adaptar a uma pista que é rápida, outra é mais lenta. Então, é importante a gente entrar nesses meandros às vezes, né? O que é o inconstante? É o cara que tem justamente, ou ele só trabalha bem com um acerto, ou com um tipo de pneu, ou com um tipo de pista. E o Marques, a genialidade dele está aí, tá vendo? Ele pega uma pista fria, como na França, ele pega uma pista como os Estados Unidos e arrebenta. Ele se dá bem em todo tipo de pista. É o contrário do Dovizioso. Por isso que eu acho que o Dovizioso é uma exceção. O 2017 do Dovizioso, para mim, é mais exceção do que regra, né? É um cara que não consegue andar sempre na frente. E o Marques consegue. Ô Campos, agora você segura aí que você está quebrando o roteiro, porque você falou de tudo. Você falou de tudo que os nossos ouvintes estão falando. Pera aí, calma. Vai ser rápido o bloco. Mas calma aí que tem o Diogo Gomes para mencionar. E aí, bom, você já falou do e-mail do Jailson, né? Acabou respondendo antes. O Leandro JF perguntou. Ele fez uma pergunta. Analisando os concorrentes e suas performances, já podemos cravar o Marques como campeão? Você já até respondeu antes mesmo dessa edição, em outra edição, e ele está perguntando agora, né? Tem isso. E o Pedro Henrique, ao fazer aquela pergunta, ele completou. Os números do Marques são impressionantes. Se seguir neste ritmo, com menos de 10 anos, será o maior recordista de todos os tempos da MotoGP. Claro que pode haver vários imprevistos, mas não tem como pensar diferente com a genialidade e constância desse monstro. A genialidade e constância desse monstro também foram ressaltados pelo Cesarino Diogo Gomes, porque ele fala que é interessante a corrida, mas mesmo assim, o panorama do campeonato mudou muito rapidamente. Dovi e Crutchlow estavam liderando o campeonato há 2 corridas atrás, agora estão muito longe do 93. Como previu o mestre Campos, segundo palavras do Marcelo Cesarino. A gente vai continuar com o Cesarino já que ele fala de outros assuntos. Mas fala um pouco do Marc Marques, vai, Diogo? Você vê, o Dovizioso hoje, ele é nono colocado no campeonato. Basicamente venceram provas na temporada. Marc Marques, Dovizioso,
e Crutchlow. O Dovizioso é nono colocado no campeonato. O Crutchlow é 8º, e esse final de semana sofreu uma queda na classificação. Não sabia disso, hein, Diogo? Que coisa incrível, nono. Claro que é passageiro, não vai ficar aí, né? Mas é impressionante, né? Né? E o Crutchlow que sofreu uma queda na classificação das mais assustadoras. E correu não sei como danado. Cara, o vice-líder, porque a gente não gosta de analisar a tabela. O vice-líder é o Maverick Viñales, que vem de 2 sétimas colocações. Não, esse é o resumo de tudo, né? Da irregularidade. Pelo amor de Deus. Impressionante. É absurdo, assim. O Marques, ele merece muitos créditos, sem dúvidas. De maneira alguma tirar crédito dele, ele tá ganhando melhor do que nunca. Outra coisa que a gente tem que destacar bastante, que desde o início do ano ele vem telegrafando isso, a Honda melhorou. Porque mesmo ele sendo campeão, a Honda sofria bastante. A Honda melhorou muito. O Pedrosa também citou isso, que essa moto, em comparação do ano passado, é uma moto muito mais evoluída. Ah, nossa, ainda bem que o Pedrosa mencionou isso, né? Porque o Pedrosa não tá fazendo também nada esse cadê ano. o Pedrosa, né? Esse ano... o Pedrosa. O Pedrosa, Ele mas tá sendo assim... Pedrosa. Mas não, pior que não. Pior que o Pedrosa, há muitos anos, quando foi um pouco assim, foi um pouco regular, conseguiu um pouquinho mais de destaque. Esse ano tá zero. Essa discussão é boa, hein? Essa discussão é boa. Se ele tá abaixo ou se ele tá sendo normal. É uma boa discussão. Eu acho que ele tá muito... E tá conseguindo ser abaixo daquilo que já não era um nível muito alto pra ele. Mas enfim, segue, Diogo. E o último ano de contrato dele também, inclusive. E hoje saiu um rumor sobre pré-contrato da Honda com o menino que ganhou a Moto 3 ano passado, me fugiu o nome dele agora, Johan Mir. Então, enfim, tem muito burburinho aí acontecendo. Mas o ponto é, o Marques está numa temporada absurda, a Honda melhorou bastante, os adversários, as equipes adversárias escorregam, e os principais adversários estão apresentando isso aí que a gente acabou de falar. Então, caramba, o campeonato está muito bem desenhado para ele. É absurdo a gente pensar que ele tenha 25 anos, se eu não me engano, apenas, e já vai para tudo isso. Assim, o meu medo... E a MotoGP tem um lado positivo, que ela difere bastante de outras categorias nesse sentido, mas o meu medo é que essa diferença no campeonato acabe refletindo nas corridas. Que o Marques é campeão, eu não vou ser o Fábio Campos, até porque ele já marcou, então metes a ele. Desde antes, inclusive. Mas, não tem, mas as corridas vão ser boas, né, Diogo? As corridas esquecidas. Então, esse o meu medo. Esse o meu medo. Entendeu? Esse é o meu medo, de perder também qualidade de corrida. Porque, por exemplo, mas o Dovizioso caindo... Você acha que tá? O Dovizioso caindo, pra mim, foi uma água de água fria. Eu falei, caramba, perdeu uma grande parte da graça da corrida. Aí eu falei, não, vamos com o Zarco. Aí o Zarco caiu, eu falei, pô... Você tá admitindo que você tava torcendo contra o Marques, então. Aí, vamos, eu quero que alguém enfrente, eu quero que alguém chegue no Marques e fale, Marques, vem, e tu, vamos brigar nós dois. Aí eu falei, vai... Não, eu falei, vai Lorenzo. Aí vai Lorenzo. Eu tô surpreso, eu achava que ele era um cara imparcial, ele passou a corrida torcendo, tô surpreso. Não, eu queria a briga, mas aí tá, pra brigar tem que ter alguém pra brigar com o Marques. E a minha torcida era, eu quero que alguém levante a crista, olha aí que expressão bonita, e diga, tá bom, Marques, vem cá, eu e tu, vamos brigar. E aí eu falei, vai ser o Dovizioso caiu. Aí eu falei, vai ser o Zarco caiu. Aí eu falei, Lorenzo, aí o Lorenzo perdeu. Eu falei, não, o Petrucci chegando no Petrucci, já não tinha mais esperança. Eu ganhei. O Diogo, eu passei a corrida com a sensação exatamente ao contrário da sua. Quando o Marques estava em terceiro, com o Zarco e o Lourenço na frente, eu falei, ele vai jantar esses dois. Vai jantar. E jantou. Aí ele tava cozinhando, né? Mas ali ficou. Ali, no ponto que caiu o Zarco, que é o Dovizioso, fica um momento muito claro que ele, assim, por exemplo, na entrada das curvas, ele freia bem dentro, a gente sabe disso. Ele ganha um monte na entrada das curvas. E na saída ele perde muito. Você fala, ele não perde tanto assim normalmente. Ele tava segurando a moto de uma maneira que era visível o quanto que ele tava segurando, sabe? Ele tava cozinhando aqueles caras. Então, quando ele quer ultrapassar, ele ultrapassa o Petrucci em um movimento e o Lorenzo em um movimento. E dispara na frente e tchau, né? Diogo, eu vi dois jornalistas falarem isso esse final de semana, que eu gosto sobre o MotoGP. Eu não ia trazer esse assunto, que eu queria me um pouco mais a fundo antes de trazer para cá. Mas como você citou, eu vou falar. Há uma corrente que afirma, e é uma coisa muito difícil de se afirmar, por isso que eu queria pesquisar um pouco mais, de que o estilo do Marques é uma coisa copiada em praticamente todo o grid.
que todo o grid analisa o modo como ele entra na curva e que isso, os mais técnicos dizem, jornalistas, que isso passa a ser visto em outros pilotos, depois que o Marx estourou, isso passa a ser visto em outros pilotos. Eu associo isso, essa informação, a uma entrevista que eu vi do Rossi, em Jerez, em que o Rossi fala uma frase que eu acho muito legal, que ele fala assim: eu só estou ainda na categoria porque eu aprendo com os jovens. Né? Eu trabalho com os jovens e é só por isso que eu aprendendo com eles que eu estou aqui até hoje. Aliás, assim, o Rossi que também divulgou que agora definitivamente esse é o último contrato dele. 2020 já era. Tá bom. Tá. Se ele falasse que não é o último é que eu ia assustar, né? Pois é, também tem isso, né? Mas só para concluir o seu raciocínio, Rosa, se a gente for lembrar que o Rossi começou aquele estilo de freada abrindo a perna, né, abrindo a perna na freada, e isso virou uma... Hoje em dia até não está acontecendo tanto, mas eu me lembro que na época, 2, 3 anos atrás, 3, 4 anos, talvez um pouquinho mais, virou uma moda entre os pilotos, né? Vários pilotos passaram a fazer isso, né? O piloto abre a perna mesmo, né? Antes dele começar a curva, ele abre a perna. Tem uma história, eu acho que é de Julian Ryder, se não me engano, que ele está num programa de TV e aí falam assim, as pessoas mandam mensagens para ele e o apresentador: Julian, chegou uma pergunta aqui para você. O fulano está perguntando por que o Valentino, por que os pilotos freiam e abrem a perna, sendo que não é um motocross, que ele vai apertar o pé no chão e vai frear a moto. E aí o Julian Ryder fala assim: pergunta pro Valentino Rossi, ele inventou isso e os outros acham que ele ganha tempo fazendo esse negócio. E é basicamente isso. Ele inventou e foi o jeito dele, todo mundo copia. E tem assim, a MotoGP até diminuiu, é verdade, mas Superbike, nossa senhora, tem um monte que faz a mesma coisa. Bem lembrado então. Porque isso aí pode ser tem gente que fala que é até um efeito psicológico, né? Que o cara, ele estabiliza assim, o próprio corpo e ele entra psicologicamente, mas mesmo que tecnicamente não ganhe muito, ele entra na curva com uma sensação de estabilidade. Mas enfim, aí é outra discussão. Eu só estou alinhando esses argumentos, essa frase do Rossi na Espanha, essa época da perna, de abrir a perna, e essa teoria que muitos jornalistas têm levantado, para dar uma dimensão para o ouvinte do tamanho do Marc Marques. Né? Porque é impressionante, mesmo que não seja verdade, que os outros pilotos não estejam fazendo isso, que eu acho que pode ser, porque na MotoGP os caras olham para os outros e se adaptam, e é uma categoria muito corporal, né? Muito esse lado humano de jogar o cara, o modo como ele dança em cima da moto é fundamental. Né? Eu estou jogando tudo isso para o ouvinte ter uma dimensão do tamanho desse Marc Marques, porque, concluindo, né? Mesmo que não seja verdade que os outros pilotos façam isso, ele faz. Né? Então, e é um diferencial dele. Né? Então, por isso que eu falei, eu queria trazer essa teoria para cá para o programa com um pouco mais de embasamento. Mas mesmo se ela não for válida, o que é válido já deixar para o ouvinte agora, é que o Marques tem um estilo diferente, que o Diogo abordou, como o Diogo citou aí agora. Né? Então, é um gênio. E a gente tem que aproveitar, né, Rosa, essa questão do último contrato do Rossi, porque existe uma grande chance da gente ter mais 2 anos assistindo o que podem ser lá na frente, um já é, né? Mas no final lá na frente podem ser os 2 maiores pilotos da história da MotoGP. E a gente está vendo os dois ali, ação ao mesmo tempo. Infelizmente não batendo rodas, né? Porque a gente está falando dessa questão da inconstância, da irregularidade, de como ele está acima dos outros. Eu acho que o campeonato já acabou em termos de performance. Claro que você esquece agora de Malásia, né? Para falar isso, eles batendo roda. É verdade. Não, tô falando de 2018. Não, tô falando de 2018. Eles estão batendo roda. Se bem que bateram na Argentina, né? Isso bateram forte na Argentina. Mas enfim, não estão na mesma condição. Porque eu estava assistindo essa corrida e a gente está falando essa questão da regularidade, irregularidade, constância, inconstância. O piloto estava pensando nisso agora, né, na corrida de Le Mans. O piloto que tinha condição, né, de manter, né, embora já com a idade pesando, era o Rossi. E o Rossi não tem moto para fazer isso. Porque como a Yamaha está perdida é uma coisa absurda. Né? A Yamaha não consegue. Né? Ela não consegue. É um motorzão que não consegue domar a eletrônica. É um problema que a Honda já teve. Né? Mas aí agora ela está entrando também de não conseguir puxar o pneu. Né? A temperatura do pneu. Ou seja, está se perdendo nesse aspecto. Então o Rossi, que talvez seja o piloto que você fala assim, não, esse cara tem regularidade para brigar com o Marques. Então o Dovizioso, eu repito, acho que o Dovizioso 2017 é o Mark Webber 2010. Né? É um cara que nunca teve condição de brigar por título, mas que teve um ano, que encaixou, que foi dando 1+1, foi igual a 2, e ele acabou chegando no final com chance. Mas é uma exceção. O Mark Webber nunca fez mais nada em termos de campeonato que eu estou falando, a não ser aquele de 2010. Então, do Dovizioso você tem essa pulga atrás da orelha. O Lourenço, que é um cara que tem o estofo, né, técnico, não se acha com a moto. Né? Tem que resolver o problema interno, digamos assim.
Quem mais? O Pedrosa nunca vai ser cotado para campeonato, todo mundo já sabe. Enfim, o Zarco ainda perdido que segue em tiroteio. Oi? O Vinhales mais perdido que segue em tiroteio. Exato, é verdade. Perguntaram por que ele melhorou no final da corrida, ele falou que estava guiando para cair. Aí, com isso, a moto começou a andar muito mais rápido. Olha que coisa interessante. É assim. Dá para estudar essa frase, hein? Dá para estudar essa frase. Não, dá sim. Ele na entrevista, ele falou, chegou um ponto em que eu tava em 10º, eu falei, chegar em 10º não faz diferença, cair não faz diferença, vou pra cima. E aí começou a guiar de um jeito do tipo assim, ou eu caio ou eu ganho tempo. E ganhou tempo, terminou a corrida, eu ganho nas posições, mas mais à frente. Mas assim, desde da pré-temporada. A pré-temporada, assim, do Viales ele ir pra ser punk, pré-temporada de ser punk, liderar um dia, no dia seguinte ele descer da moto com a mão na cabeça, botar o microfone na boca dele e ele fala, não sei o que tá acontecendo, essa não é a moto que eu guiei ontem. E aí que fala, é a mesma moto, sabe? Assim, ele começou o ano perdido. E tá até agora. Falou isso no Qatar, me lembro também. No Qatar ele falou, olha, não estou sabendo muito para onde ir. Então, quando o piloto fala isso, é meio... E o piloto do MotoGP é muito mais sincero que o de Fórmula 1. É impressionante como as entrevistas dos pilotos são muito mais interessantes. Não tem tantas amarras, né? Não tem tantas amarras. Eu acho que a questão aí é não ter tantas amarras, né? Questões pontuais, tudo. A própria categoria se põe... A própria categoria se põe também um pouco diferente, né? Não é aquela questão... As motos em geral são mais livres, né? Tem um espírito mais libertário, talvez isso. A gente até falou sobre isso aqui no café, né? Assim, o motoqueiro, normalmente, ele é um cara cabeça muito aberta. Cada ouvinte pensa no motociclista, por favor. Motoqueiro gera discussões acaloradas em grupos fechados. Eu não vejo motoqueiro como pejorativo. Eu acho motoqueiro eu gosto de ter amigos que eu falo. Você é motoqueiro, pô? Eu gosto de chamar pessoas de motoqueiro. Eu não sabia que tinha essa dupla. Eu acho que não é pejorativo, não. Mas enfim, motoqueiro, motociclista. As pessoas envolvidas com motos são... Por isso eu estou falando, pense em amigos seus, ou se você próprio é um deles, né? São pessoas normalmente com aquela cabeça, são aquele estilo de vida mais solto, mais... Enfim, então isso aí acaba se refletindo nisso aí. Porque o Rosa está falando de contratos, tem contratos também caríssimos, os pilotos são ligados a marcas, os pilotos são garotos de propaganda. Tudo isso igual a Fórmula 1, claro, com menos alcance mundial, mas com alcance também de nível mundial. Mas os pilotos têm um jeito de dar entrevista muito mais solto, muito mais... Não revelam tudo, tem declarações para a imprensa, mas o piloto estava vendo a entrevista do Dovizioso, né, esse final de semana, para Suzy Perry, falando que não é amigo do Lourenço, o Lourenço é esquisito dentro da garagem, enfim, uma coisa que o cara de Fórmula 1 ficaria cheio de Deus, não, porque, não. E impressionante como eles falam de uma maneira, não é desbocado, não xingam uns aos outros, raramente, às vezes o pau quebra, acho até que tem muitos amiguinhos na MotoGP, podia ter um pouco mais desse negócio de... Sabe, olha, né, rivalidade, uma coisa mais saudável, não rivalidade maléfica, mas rivalidade saudável, eu acho que falta, é uma coisa que a MotoGP tem muito tapinhas nas costas ainda na MotoGP, mas enfim, tem esse lado das declarações que é interessante. Olha, eu vou falar pra vocês, na MotoGP vocês destruíram o roteiro, porque as pessoas perguntaram, não, é que assim, as pessoas perguntaram, mas os assuntos foram levando um ao outro. O Cesarino mandou aqui no e-mail, ó, de resto na corrida, ele menciona alguns nomes que a gente ainda não mencionou, mas ele falou, por exemplo, Zarco, bestial no sábado e besta no domingo. Rossi entregando um bom resultado, uma boa perspectiva para Mugello, mas né, nada demais. Vinhales muito irregular. Lorenzo em mais corrida golfinho. Não sei o que é uma corrida golfinho, mas deve ser algo ruim, porque o Cesarino depois fala, eu não vou criticar o 99. Em compensação, ele pergunta o seguinte... Com as portas das equipes boas fechadas e um ambiente azedo na Ducati, o futuro do 99 não seria a Superbike? Né? De certa maneira é uma crítica. Né? De jeito nenhum. Impressionante como as pessoas esquecem que o cara é tricampeão do mundo, né? De jeito nenhum. Ele tem Suzuki não é coisa pequena, não, o Cesarino. Suzuki e tem chance de ir para Suzuki. Eu iria. E a Suzuki cada vez mais rápida em classificação, que era defeito dela até pouco tempo atrás, né? Então, tem muito mercado ainda. Tudo caminha para ele renovar. Mas ele pode ir para Suzuki. E tem mais um detalhe aqui que ele fala, aliás, 2 detalhes, né? Petrucci e Miller muito bem na Ducati. Ele coloca na Ducati, mas tem que lembrar que é na Pramac, né?
não é Ducati oficial, não é equipe Ducati oficial, por mais que tenha equipamento hoje oficial, o Petrucci, né? E ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte: eu acho que Ducati pode colocar Petrucci quase de graça na equipe, que vai entregar mais resultados que o Lorenzo. E uma outra pergunta. Não tenho essa certeza, hein? Eu também não tenho. Eu acho que o Petrucci é muito de lua, cara. Eu não consigo confiar. Eu gosto muito dele, mas eu não igual consigo do Vizioso, confiar né? ele. De certa maneira. Eu acho o seguinte, hoje o Petrucci é mais piloto do que o Miller, mas eu colocaria o Miller porque eu acho que o projeto Miller é mais promissor do que o projeto Petrucci. Até porque o projeto Petrucci já está mais tempo na praça, né? A gente já verdade, viu ele andando não tão bem, inclusive. Embora hoje ele seja mais piloto que o Miller, né? Por isso que eu tô falando, é engraçado. Mas pro futuro, para trabalhar, para desenvolver, o Miller é material mais novo, dá para fazer isso. Né? Como eu nesse programa. Exatamente. Nos últimos 4 anos a gente viu muito Petrucci se destacando em provas com chuva. E esse ano que ele consegue um desempenho mais regular em provas do seco, né? Tem isso também. E para finalizar, essa pergunta ainda não respondemos. Com mudança da Tech 3 para a KTM, quem será a equipe satélite da Yamaha ou não há obrigação das marcas possuírem satélites? Eu vou responder essa pergunta falando o seguinte: a Yamaha deveria se preocupar menos em fornecer moto para outras equipes e corrigir o projeto dela, como falou o Diogo, como falou você, Campos. Hoje eu acho que a principal questão da Yamaha é com o setup que ela proporciona para os pilotos, né? A configuração de pista gera muitos problemas. A moto pode não ser tão ruim, mas eles, como vocês falaram, eles não se acertam, né? Então, assim, fica secundário essa questão. Mas é uma coisa conectada na outra, na realidade. Por exemplo, a KTM, ela não está indo atrás de uma equipe satélite porque é bonito. Ela está atrás porque ela quer desenvolvimento. Ela pode desenvolver com 2 motos, ou colocar o Mika Kallio ali na terceira moto para fazer graça de vez em quando, para desenvolver equipamento. Inclusive, testaram moto já com parte de 2019 em Jerez. Ou ela pode ter 5 motos, ou 4 motos, em casos especiais, 5 motos. Testaram e gostaram, né? Demais. Ou elas podem ter 4 motos. É basicamente isso. A Ducati, ela não dá uma moto diferente pro Petrucci, porque o Petrucci é bonitinho, até porque ele é feio pra ter as... Mas aí eles ganham desenvolvimento com tudo isso, sabe? Então, assim, eu não vou dizer que... Ou melhor, não é que exista uma exigência do tipo, tem que ter a equipe satélite, até porque, por exemplo, a Suzuki não tem, até a KTM não tinha, até agora há pouco, né? A Aprilia não tem, enfim. Mas eu acho que essas equipes vêm como absolutamente essencial essa parte de desenvolvimento. Quem acompanhou a pré-temporada da MotoGP viu que o Cal Crutchlow, ele foi um piloto de testes da Honda de uma maneira inacreditável, sabe? A ponto de ele vir a público, e o Cal Crutchlow, ele é o exemplo perfeito disso que a gente falou de ser desbocado, a ponto dele vir a público e falar, eu não aguento mais ficar testando coisa para a equipe de fábrica. Mas era basicamente isso. Testava, colocava nas 3 motos, cada uma testa uma coisa diferente e vão para frente. E o Crutchlow tem esse tipo de obrigação porque, ele, assim como o Petrucci, ele também guia uma moto 2018, apesar de estar na equipe satélite, né? Então, assim, eles usam isso para desenvolvimento. É uma ajuda para eles, na realidade. A Yamaha perder a Tech 3, para mim, é uma perca gigantesca. Perde muito mesmo. E o rumo normal é pegar, por exemplo, o Marco VDS, uma outra equipe, mas tudo de know-how, tudo de... A Tech 3 não é uma equipe que chegou ontem, gente. A Tech 3 está aí há muito tempo. Não é uma equipe que nunca venceu. É verdade, nunca venceu. Mas tem um histórico de pódio, tem um histórico de trabalhar bem com pilotos. Enfim, é uma equipe que pode trabalhar muito bem, sabe, numa parceria. Assim como a LCR faz com a Honda. Eu tenho certeza que a Honda não larga a LCR por nada nesse mundo. Então eu acho que é essencial ter essa parceira. Agora, para montar uma parceira agora, para ano que vem já começar a trabalhar com ela, não sei se vai ser tão claro assim. Só se pegar uma equipe, por exemplo, como a Marco VDS. Já tem uma base pronta ali, que não parece estar tão satisfeita com a Honda, pelo menos declarações que eu li. Pode ser que surja alguma opção. A Suzuki também, já tem uns 2 anos que a Suzuki corre igual uma maluca atrás de uma equipe satélite, mas também sem sucesso. Quando a Tech 3 ficou disponível no mercado, todo mundo foi que nem a abelha em cima da Tech 3. Mas aí a KTM ofereceu um pacote melhor enfim, realmente é um pacote muito bom. Aí já no meio disso tudo já pegou o Zarco também. Então, não é que seja obrigatório, do tipo assim, se você não tiver, você não corre, não é isso.
Mas eu acho que para desenvolvimento de moto até é essencial que tenha sim um tipo estratégico, porque você tem uma comunicação ali, você tem um desenvolvimento mútuo mesmo. Eu acho que respondendo ao ouvinte, eu acho que a Mark VDS é a que está na mira da Yamaha, para virar Yamaha. Claro que tem muita gente conversando com muita gente, né, para aquela fase que nós, jornalistas do paddock da MotoGP, deve estar uma delícia ser jornalista no paddock da MotoGP, né? Aliás, deve ser sempre, né? Não só agora, mas nessa época é tanta gente conversando com tanta gente, mas pelo que eu tenho... anúncios já sendo feitos também, né? Oi? E anúncios também já sendo feitos, né? Sim, renovações, a Alex Espargaró na Aprilia renovou recentemente, tem uma série de coisas acontecendo. O Rins renovou também, né? O Dovizioso renovou esse final de semana, inclusive. Foi. O Espargaró, né? Não sei se você citou o Espargaró aí, renovou. Também. Fábio Campos, eu sei que você quer dar uma passada aí no Zarco, né? Fala aí o que você tem para falar. A gente não podemos deixar de falar do Zarco porque três momentos, né? Que são dignos de nota, né? A pole no sábado, impressionante, assim, o autódromo, né? Todo o clima, né? Na verdade, nem a pole, desde o terceiro treino livre, né? O FP3, como diria o outro, que ele, no finalzinho, ele cravou a melhor volta, ele nem terminou com o melhor tempo, mas no finalzinho, que foi cada um passando e baixando no tempo, ele já levantou o autódromo. Aquilo que eu destaquei na abertura do programa, que para quem não sabe, a abertura do programa está no bloco da Fórmula 1. Tá? Você pode estar ouvindo o bloco da MotoGP em primeiro lugar, mas no bloco Fórmula 1 / Fórmula Indy, que a gente faz ali uma abertura do programa, eu falo justamente dessa questão do automobilismo nesse final de semana, como foi importante, porque o aspecto caseiro, né? As torcidas da casa tiveram motivos para ir para a pista, ou motivos para festejar, motivos para lamentar, no caso do Zarco, porque não terminou bem, né, não terminou do jeito que seria esperado por todos. Eu acho o seguinte, o Zarco é um fenômeno, é fantástico, a ultrapassagem dele na primeira curva, na largada, para mim foi fantástica, porque o cara tem que estar muito, muito seguro de si, né, para fazer uma ultrapassagem daquela. Né, para fazer ele perdeu a posição na largada, né, era pole, mas foi engolido por algumas motos, mas na freada ele já conseguiu pular de terceiro para segundo, quarto para segundo, enfim. Então fica esse registro. Agora, é um cara que tem que evoluir. Né, é um cara que precisa, né, não é porque é toda a festa em cima dele, porque ele é um fenômeno, maravilha, tudo isso legal. Agora, ele tem que evoluir. Né? Ele já pode sentar com ele mesmo, ou com alguém da equipe, ou com quem quer que seja, e identificar razões de quedas. Né? Ele pode estudar isso, pode melhorar isso, pode se pegar isso para trabalhar. Né? Não é um cara perfeito, não é um cara que está só em ascensão, né? A seta só apontada para cima, não. Né? Eu acho que a queda nesse final de semana deve ser um sinal de alerta positivo, tecnicamente, de evoluir, simplesmente isso. Né? Não é fim do mundo, não é desastre, não é sentir a pressão, porque eu acho que um cara que está sentindo a pressão não faz o que fez na primeira volta, na primeira curva, né? Que jogar a moto daquele jeito, na freada, com aquela segurança, o cara tem que estar muito... Né? Eu fiquei impressionado, falei, gente, o cara acabou de largar, devia estar ouvindo a torcida gritar ali na orelha dele, e impressionante como arrisca ali sem pensar duas vezes, até porque não há tempo de pensar duas vezes. Né? Então, mas é um piloto que tem que evoluir. Muita gente achando que o Zarco já é um piloto pronto, perfeito, maravilha. É um cara super promissor, mas é um cara que na hora que subir de moto vai ser cobrado por não cair. Vai ser cobrado, né, para levar a KTM para frente, vai ter que lidar com uma moto diferente. Então, uma mensagem que eu acho que fica desse final de semana vai muito bem, obrigado, mas não pode se deixar levar de que tá tudo certo, que é uma estrela de exceção, um futuro campeão do mundo. Não tem nada disso. Se ele não avançar, os defeitos não são garantia nenhuma de que vão sumir, que vão ser apagados. Tem muito piloto experiente que cai até hoje, mais experiente do que ele. Então já é uma coisa para começar a se trabalhar, embora a gente já tenha falado aqui, a pista estava derrubando muita gente mesmo durante o final de semana, né? Mas ele caiu, ele foi um dos como é que nós falamos, Rosa? Caídos, né? Os caídos, né? Se ele estava no grupo dos caídos, há que se estudar a razão, até porque foi uma queda ali quase boba, né? Não foi uma daquelas que, né, no final da corrida, meu Deus, aquilo tudo. Eu acho que é um piloto que tem que estudar um pouquinho esse tipo de problema. Gomes?
Não, só adicionar rapidamente sobre o Zarco, que duas coisas me impressionaram muito no sábado. A apoteose que foi a torcida e tudo mais com a pole dele, que foi uma pole lindíssima, inclusive batendo o Marco Marques assim, de uma maneira bem eu não quero usar essa expressão em inglês, mas bem clara, sabe? O Marco Marques vem, melhora a volta, no melhor estilo do Marco Marques, assim, muito melhor que todo mundo, e aí depois ele vem e bate a volta do Marco Marques de maneira bem clara mesmo. Mas é a primeira vitória, a primeira pole de um francês na França desde o Christian Sarrin, ou Sarrin, como queira chamar, e foi em 1987, cara. É impressionante como esse... Bom ver o autódromo, né, vibrando, tanto torcedor pequenininho lá vibrando, eu achei muito legal. Exatamente. Então, assim, a primeira pole de um francês na França desde 1987 é um número muito marcante. É algo que a gente tem, por exemplo, com o Cal Crutchlow com relação aos ingleses, que tiveram pilotos geniais, mas lá atrás, né? O Cal Crutchlow vai e volta, ele vence, ele bate uns recordes assim lá de 1980 e alguma coisa, que eu fico parado, sabe, pensando assim, caramba, como é que Inglaterra e França passaram tanto tempo sem conseguir uma pole assim tão marcante? Se eu não me engano, o ano passado, o Crutchlow, ano retrasado, o Crutchlow ganha 2 corridas no mesmo ano, aí é o primeiro piloto em, sei lá, 30 anos, primeiro britânico em 30 anos. Esses números, assim, de vez em quando me surpreendem um pouco, mas mostra, querendo ou não, um monopólio tão grande, né, que tem de alguns países, a própria Espanha, enfim, Itália, mas só para destacar esse número dos arcos, marca bastante. A gente pensa como automobilismo, né? O nosso foco é muito automobilismo, em vez de motociclismo, né? E são países que não têm essa tradição toda no motociclismo. Não quer dizer que não tem história. Tem história, claro que tem. Mas não tem essa tradição toda, né? Mas a nossa tendência, pela nossa cultura, é de enxergar com o automobilismo. Então a gente não admite que o inglês não. Não, a maioria dos pilotos ingleses sempre foram muito ruins. Inclusive os que estão na MotoGP são ruins. O Crutchlow é exceção à regra. Então, mas a gente tem essa questão de como no automobilismo eles são muito fortes, mas no motociclismo nunca foram. A base do motociclismo sempre foi Itália e Espanha. Né? Bom, comentados feitos todos da MotoGP, comentários feitos de todos os aspectos da MotoGP. E-mails respondidos, tá aí então Cesarino, JF, Jailson Fernandes, Pedro Henrique, que mandaram e-mails sobre MotoGP, todas as suas dúvidas tiradas, e esperamos ver vocês mandando mais e-mails nas próximas etapas da MotoGP e cobrando a gente caso o Marques venha a cair e aconteça alguma coisa, porque eu também vou falar. Para mim, Marco Marques já é campeão de 2018. Se não acontecer, que ótimo que não aconteça. Que não aconteça por um motivo muito bom, que alguém consegue guiar o fino, que consiga chegar e combater o Marques, como falou Diogo Gomes. Que seja por um motivo justo, um motivo de disputa, um motivo que anime as corridas da MotoGP. Bom, esse bloco da MotoGP fica por aqui, claro, como a gente sempre fala, tem bloco aí de Fórmula 1, Fórmula Indy, tem Stock Car, tem Fórmula E, então fiquem à vontade para ouvir qualquer um dos blocos. Agora, esse programa, o 564, vai continuar a seguir.